E Jesus ele tem um plano perfeito para cada um de nós. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos 5,17. Romanos 5,17. Isso. E a outra aqui. Aqui, ó. Não, tá bom, tá bom. Acharam? Diz assim a palavra do Senhor: se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida. Por meio de um único homem. Que homem? Podem falar mais forte. Que homem? Jesus Cristo. Então hoje é um dia de ceia, é importante a gente entender isso também, né? Que a gente está aqui hoje celebrando ao Senhor pela transgressão de um homem só. Um homem só que foi para a cruz, em nosso lugar, né? E lá em Hebreus 10, 12, a palavra diz assim: mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Em algumas versões podem estar descansou à direita de Deus. Então, aqui a gente pode ilustrar que aqui é Deus Pai. Jesus agora está aqui descansando à direita. Deus Pai. E esse lugar aqui, sabe de quem é? É seu. É o seu lugar. Então essa transgressão que ele fez, esse sacrifício de cruz, essa morte de cruz que ele fez, para que hoje nós estivéssemos aqui, na verdade foi para garantir que nós um dia vamos estar sentados ali. Ali é um lugar que é seu. Aí você fala assim, eu até comentei um pouquinho sobre isso domingo passado. Ah, mas os meus pecados, ou eu acredito que os meus pecados foram pagos na cruz, ou eu não acredito. Se eu acredito, eu tenho certeza que o meu lugar ali está garantido. Então eu acredito na minha salvação, eu creio na minha salvação. Se eu não acredito, eu tenho ainda uma certa dúvida se eu ali estarei. E nós não podemos ter dúvida da onde é o nosso lugar. E o nosso lugar é na eternidade, sentado junto de Deus Pai, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, reinar em vida, meu irmão, só é possível hoje porque o Senhor Jesus fez um sacrifício por nós. Ele teve um plano perfeito para que nós pudéssemos desfrutar da eternidade. É um plano perfeito. Um plano sem falhas, sem dúvidas. É um plano que não tem erro, que o diabo o tempo todo tenta colocar dentro de nós dúvidas sobre isso. Dúvida o tempo todo sobre isso. Você não é digno, você não é justo, você não é filho, você não é merecedor. O tempo todo ele coloca dedos apontados para nós. E o pior é quando ele coloca os nossos dedos mesmo apontados para nós. Porque a pior coisa que nós, como cristãos, podemos ter é dúvidas de quem nós somos em Cristo. Por isso que eu falo, um cristão de verdade tem que ter muita clareza da sua situação como filho de Deus. Filho. Você é filho. Filha.
filho. Queria muito que você desse um abraço na pessoa que está do teu lado agora. E você falasse, você é filho de Deus. Filho amado. Filho amado de Deus. E sabe o que é mais interessante disso tudo? Sabe o que você teve que fazer para conquistar esse direito de ser filho? Nada. Porque ele já fez tudo. E a gente ainda acha que é por uma questão de meritocracia ou do que eu faço. Não se trata do que eu faço. Não tenho nada que eu possa fazer. Na verdade, não tem nada que eu precise fazer. É interessante que a igreja ela coloca situações, e uma delas é assim, a pessoa precisa aceitar Jesus e ir na frente para aceitar Jesus, para ela ser salva. Não! Ela precisa declarar com a boca que o Senhor é Salvador e pronto! A gente cria um monte de estereótipos, como que eu posso falar? De regras cristãs que não estão ali. Eu quero que você me mostre na Bíblia onde está escrito que para você ser salvo, você precisa levantar a mão no culto e vir na frente. A gente faz isso, é claro que a gente faz isso para que alguém venha orar por você, interceder por você, cuidar de você. Óbvio. Mas a grande verdade é que se com a tua boca confessares que Cristo é o seu Senhor, você será salvo. Essa é a grande verdade, meu irmão. Essa é a única coisa que te pedes. Porque de resto você não tem que fazer mais nada, você não precisa fazer mais nada. Porque ele já fez tudo, está tudo feito. Sabe, o plano original de Deus é que a gente tenha essa imagem e semelhança em relação a Deus, essa semelhança moral em relação a Deus. E tudo que o diabo quer é destruir essa semelhança. Então, enquanto Deus tem esse plano perfeito, o diabo ele tem um plano bem elaborado para fazer com que você saia dessa imagem de Deus, sabe? Ele quer realmente matar, roubar e destruir, que é como diz a Bíblia para você. E aí ele começa a atacar o quê? Suas emoções, seu intelecto e seu espírito. Nas suas emoções, ele começa a te trazer o quê? Tristezas constantes. Do nada você está triste. Você é uma pessoa se torna uma pessoa infeliz. Te traz abatimento. Você se sente várias vezes numa questão de estar triste. Está feliz, está triste, está feliz, está abatido, está feliz. O diabo fica mexendo com isso. Outra coisa que ele faz é uma questão de autopiedade, né? São aquelas pessoas que vivem com esse sentimento de autopiedade. Irmão, a gente não precisa viver com autopiedade. A gente já tem alguém que morreu por nós, que cuida de nós, que faz tudo por nós. Você não tem que ficar mendigando nada para ninguém. Mendigando a atenção de ninguém. Mendigando carinho de ninguém. Se um dia você estiver sentindo falta de carinho, vai para o seu quarto secreto, fala com o Pai. Ele vai te envolver com amor. Vai te mostrar o quanto você é amado. Outra coisa que às vezes ele traz em nós é esse ódio de nós mesmos. Porque a gente cometeu o erro, falou que era a última vez, e aí fizemos de novo, aí gera aquele ódio de nós mesmos. Por quê? Por que eu fui tão burro de fazer isso de novo? Por que eu sou idiota de fazer isso de novo? Eu não acredito, eu estou com ódio de mim mesmo. E esse é o plano bem elaborado do diabo para você. Porque ele vai te afastando desse sentimento de amor do Pai. E aí eu quero deixar bem claro, eu não estou falando que depressão é do diabo. Sempre gosto de deixar isso claro, porque não é. Depressão é uma doença que precisa de cuidado como qualquer outra. Ok? Mas ele aproveita dessa doença para atacar você, me atacar. Eu falo isso porque eu sofro de depressão. Remédio para depressão. Não é?
São doenças da alma. Aí, às vezes, ele aproveita desses momentos, aquela vontade de... Porque qual que é o grande ponto da depressão e ansiedade? O isolamento, não é? A necessidade de se isolar. E no isolamento é onde a sua cabeça começa a viajar, a pensar em coisas que não deve, a ver coisas que não existem, e é nesse momento que ele aproveita. De novo, depressão não é uma obra do diabo, é uma doença emocional que precisa de tratamento, tem médicos para isso. Procure seu médico. Mas ele aproveita muitas vezes desse isolamento para atacar você com esse plano bem elaborado. Isso eu estou falando só da parte das emoções. Quando eu falo de intelecto, ele começa também a te colocar um sentimento de inferioridade. Você começa a se sentir agora o quê? Inferior às outras pessoas. Quantas vezes, meu irmão, você não se sente inferior às pessoas? É o tal do sentimento de comparação. Fica se comparando. Aí não faz por quê? Porque se compara. Porque se fica se comparando. Ah, mas a Deise tem um cabelo vermelho. Eu não vou fazer porque o cabelo dela é vermelho. Mas o cabelo da Tamires é curto. E o Fernando é o Fernando. Não adianta querer comparar. Não há comparação. Cada um tem a sua forma de ser. E todo sentimento de inferioridade traz um sentimento de insegurança. E quando você vive em insegurança, a sua entrega é menor. Você fica inseguro em entregar, em fazer. Aí o seu intelecto, você vai começar a se sentir o quê? Burro. Porque você tem medo de entregar e você se sente burro. Você até sabe fazer, não é? Mas se sente burro. E isso vai gerar em você fracasso. Veja, como tudo é um plano bem elaborado. E aí você começa com o quê? Nada dá certo na minha vida. Nada acontece comigo. O que eu vou fazer dá errado. Tudo que eu vou pôr a mão parece que não vai para frente. Por que tudo para mim dá errado? Quem aqui já pensou isso? Por que tudo para mim dá errado? Ai, eu podia levantar as duas mãos, os dois pés. Tudo para mim dá errado. E aí vem esse sentimento de culpa, né? Que tudo para mim dá errado é culpa, porque o que eu estou fazendo de errado? Quantas vezes eu não fui orar a Deus e a minha oração foi essa: Deus, o que eu estou fazendo de errado? Mas não se trata de mim. Trata de eu voltar para o centro. Centro que é de Cristo. E aí isso vai também atacar o meu espírito, deixando que o meu espírito fica fraco. Por quê? Eu me afasto de Deus. Agora eu vou me afastar de Deus. Eu estou na igreja, eu estou indo lá, eu estou na célula, eu estou orando, estou buscando, nada está acontecendo. Vou me afastar de Deus. Eu sempre falo que esse matar, roubar e destruir não é físico. Porque matar você fisicamente não interessa a ele. Agora, espiritualmente, interessa muito. Então, ele te afasta de Deus. E aí ele vai te deixando fraco. Fraco, morto. O que é um espírito morto? Só para ilustrar. É aquele espírito apagado. É aquela pessoa que está no culto, mas está apagada. O culto está pegando fogo, o pessoal está orando. Mortão, morto vivo, Walking Dead aí no culto. Lembrou, né, Su? Está apagadaço aqui no culto. O espírito, meu irmão, precisa de ativação, precisa de empolgação, precisa de energia. A gente precisa estar ativado. Porque uma pessoa ativada, meu irmão, pode vir o plano elaborado que for. Pode vir o plano elaborado que vier. Ele sabe quem ele é. Ele sabe onde ele está, ele sabe quem é o Deus dele, ele sabe o que vai acontecer, ele sabe que qualquer coisa pode chegar, mas não vai tirar ele do centro, que é Cristo. Porque ele está ativado. Por isso que aqui a gente fica ativa, busque, receba, ativa-lo. Por isso que a gente está falando de oração, de intimidade.
Eu já tenho o tema da campanha do segundo semestre, de 21 dias de jejum. Posso falar? Não. Vou lançar daqui a pouco, daqui a alguns dias eu lanço. Eu tenho que conversar com o pessoal da mídia. Mas eu já estou falando aqui, eu já estou dando. É sobre busca, meu irmão. Sobre queimar. Sobre ter a presença, querer a presença. Porque assim, por mais que ele tenha esse plano elaborado, eu sei que Deus tem um plano perfeito. E eu vou viver debaixo desse plano perfeito que Deus tem para mim. Meu irmão, você só vai ser um fracassado quando você parar de lutar. E a nossa missão aqui é fazer com que você não pare de lutar. Cutuca quem está do teu lado e diga, não pare de lutar. Aí eu lembrei de um louvor. Não desista. Isso. Isso. Lembrei disso daí. É fazer com que você não pare de lutar. A Bíblia diz em Romanos 8:38, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu irmão, parafraseando aqui, nada pode separar de você. Nada. Sabe, nada pode se separar desse amor. É sobre isso que eu trouxe alguns pontos hoje. O Pai deseja incluir você nesse plano perfeito. O Pai quer colocar você dentro desse plano perfeito. Mas para isso, a primeira coisa que você tem que aprender é aprender a ser filho. Você precisa aprender a ser filho. Eu não sei quanto, já deve ter uns 2 anos que eu falo sobre ser filho. E eu acho que eu vou voltar a fazer de novo aqui uma série sobre ser filho. Porque ainda tem gente com dúvida disso. E tem gente que fala que sabe, mas na hora do vamos ver mesmo, do pega para capar, esquece que é filho. A Bíblia diz, meu irmão, em 1 João 2,15, não amem o mundo nem o que há nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundanismo não fala de coisas exteriores. O mundanismo fala de coisas que vêm de dentro. Então, se você quer se afastar do pecado, o que você tem que fazer, na verdade, é assumir a sua paternidade. É você entender que Deus é um Deus Pai. Tem muita gente fazendo campanha para se afastar do pecado. Cultos da campanha da libertação. Meu irmão, se não mudar o interior, nunca vai mudar o exterior. Só vai mudar a roupagem. Só vai mudar a aparência. Mas o interior é o mesmo. E como que muda o interior? Sabendo quem é o seu pai. Sabe o que faz te afastar, ter essa revelação de que você vai ficar longe do pecado? É você saber o quanto o pai te ama. Aí eu lembro muito da minha criação. Sabe aquela... Minha mãe tinha uma frase que eu acho que todas as mães devem ter, ou algumas aqui tiveram. Coração de mãe diz para você não fazer isso. É um apelo emocional para dizer que a mãe te ama, não quer que você faça algo. Não é? A mãe usava muito isso, ó, coração de mãe disse para você não ir hoje. E aí teve uma vez que estava tendo um evento, posso falar? Tendo um pagode na esquina de casa, da rua. E ela falou assim, coração de mãe está falando para você não ir hoje. Tá bom, mãe. Então, já que coração de mãe está falando, eu não fui. Teve um quiprocó danado, teve um. Esse negócio de coração de mãe não é mandiga, não. É sério. É o amor demonstrando alguma coisa. Hoje a gente entende, na hora a gente não entende.
Então, às vezes, a gente não entendia alguma coisa, mas ouvir o quanto minha mãe me amava me afastou de uma vida muito mais promíscua que eu gostaria de ter. Se eu tivesse ouvido muito mais os meus pais, eu teria vivido muito mais afastado de coisas que eu vivi. Então, quando a gente entende paternidade, a gente entende o que Deus quer de nós, e aí a gente se afasta daquilo que Ele não quer que a gente faça. Eu sei que aqui alguns talvez tiveram problemas de ausência de pai. E aí essa concepção de Deus Pai fica um pouco difícil de entender. Mas a gente está aqui para te ajudar a reconstruir essa imagem de Deus Pai, né? Eu sei que alguns aqui, ou o pai foi muito autoritário, não foi essa demonstração de amor, ou foi um pai que trabalhou demais, não teve tempo de estar lá demonstrando esse amor para você, ou talvez foi um pai que foi muito abusador, né, no sentido de só cobrar de um abuso, às vezes, emocional. Mas entenda, meu irmão, Deus está aqui exatamente para reconstruir, demonstrar para você exatamente algo totalmente diferente. Ele está aqui para mostrar para você um pai amoroso. Um pai que ama, independente de qualquer situação. Ao ponto de entregar o seu único filho por você. Toda vez que você olha para a cruz, você tem que lembrar disso. Toda vez que você tiver dúvida, será que Deus me ama? Olha para a cruz. Olha para a cruz. Toda vez que você tiver uma dúvida. Porque você vai lembrar do que Ele fez em prova de amor. Então, meu irmão, entenda o seguinte. Deus não falha. Sabe, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso não vai mudar. E Ele quer ser seu pai. A grande verdade é essa. Deus quer ser seu pai. Diga para quem está do teu lado, Deus quer ser seu pai. Ele quer ser seu pai. Uma paternidade bem resolvida, ela vai te trazer esperança, vida, vitória, identidade, alegria, paz, bondade, amabilidade. E é o Espírito Santo que vai trazer esse convencimento de que você nasceu para ser filho. Olha que algo interessante, você nasceu para ser filho. Filhos sentarão ali. Filhos sentarão com eles. Deus Pai, Deus Filhos, vocês sentarão ali. Tem um lugar para você. Eu não vou sentar no seu lugar. Ninguém pode ocupar um lugar que é seu. Ah, pastor, mas a minha vida. Ah, pastor, mas eu fiz. Ah, pastor. Meu irmão, não importa. Ele fez tudo. É isso que eu quero que vocês entendam hoje, que quebrem isso hoje na cabeça de vocês. Então não importa o que fizeram com você. Importa o que você está fazendo com aquilo que fizeram com você. Perdoem, esqueçam. Mudem a página. Comece a viver uma vida onde agora você é amado. Porque você é amado. Mateus 3,16 diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram. Ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz disse: esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Eu pego essa frase para mim. Eu sou um filho amado. Você é um filho amado. Eu não tenho dúvida disso. Porque eu sei que não é mérito. Que não se trata de mim. Trata dele. Então, meu irmão, nada pode te separar do amor de Jesus. E para o Pai te incluir nesse plano perfeito, reine em vida. Diga comigo, reine em vida. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Romanos 5,17. Irmão, a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. O verbo reinar
ela vem da raiz da palavra basileu, que é da onde vem a origem da palavra basílica. E a palavra basílica, na época da Roma Antiga, ela era usada para locais onde eram tribunais, então era onde tinha o domínio legal das regiões, né? O domínio real, ficavam nas basílicas. Então hoje, meu irmão, esse domínio está em nós. Nós somos chamados para reinar em vida. Então nós não somos chamados para ser dominados pelas coisas do mundo. Não, nós somos chamados para reinar. Você foi criado por Deus para ser rei. Para ser É interessante que quando tem aqueles eventos, somente de criança, às vezes é o exército do rei, camiseta do exército, marcha para Jesus. A gente pega tudo isso, na verdade, meu irmão, a gente está assim, muito mais do que caminhar atrás de um trio elétrico, uma dancinha bonitinha. É reinar em vida. É saber que tem um poder real sobre você. Há um domínio em você. E em você há palavras de vida que vêm dos céus. Palavras que vão liberar cura, palavras que liberam salvação, restauração. Em você há palavras que restauram casamento. Em você há palavras que restauram famílias. Em você há palavras que curam doentes, curam os enfermos. Em você. Isso é um domínio real. Mas se você está vivendo uma vida de fracasso, você está sendo todo o tempo derrotado pelo pecado, pela culpa, pelas doenças. Você é o tempo todo vivendo uma vida de derrotado, você não está tendo domínio, você está sendo dominado. Eu não estou falando que você não vai ter dificuldades. Porque todos nós temos dificuldades. Mas é como você reage em relação a elas. Eu decido viver segundo o plano de Deus tem para mim. Sabe, então eu aceitei a Cristo. E aí eu assumi o direito de reinar a minha vida, segundo o padrão dele. Não são as dificuldades que reinam a minha vida. É Cristo que reina a minha vida. Então eu confio nele, eu entreguei a ele, eu deixei com ele. Então que hoje o Espírito Santo traga essa identidade de rei no seu coração. Tem uma frase que eu achei bem interessante que diz assim: se pela transgressão de Adão, o pecado, que significa a morte, entrou no mundo, somos feitos justos na nova aliança, não pelos nossos atos de justiça, mas por causa da obediência de um homem, Jesus Cristo, na cruz. Interessante isso, né? Pela obediência de um homem. A obediência na vida cristã é importante. Sabe, meu irmão, o segredo de reinar, ela consiste em receber tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. É por isso que eu falo que no momento da ceia, por exemplo, quando passa o cálice e passa o pão, e a gente que já foi batizado, que toma ceia, e a gente está rejeitando a cruz. Você não está rejeitando o pão. Você está falando que o que você vive é mais importante do que aquilo que ele fez na cruz. De novo, você não entendeu que seus pecados foram perdoados? Você não entendeu que o sacrifício da cruz é o preço que foi pago por tudo? Por tudo. Na sua vida? Você não pode rejeitar aquilo que vem do Pai. Outra coisa importante. Nada pode se separar do amor de Jesus e o Pai deseja te incluir em seu plano perfeito. E para isso ele pede para que você descanse nele. Diga, descanse nele. Efésios 2:6 diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar
Em algumas versões podem estar descansar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Assentar-se nesse texto realmente é uma alusão ao descanso. Por que descanso? Porque a obra está consumada. A obra já está feita. Não tenho mais o que fazer. Já está feito. Agora eu descanso. O que precisa ser feito depois da obra? O que precisa ser feito depois da cruz? Nada. Nada precisa ser feito. Tetelestai? Está consumado? Está feito. Está feito, meu irmão. Nada tem que ser feito. Jesus conclui na cruz na obra da cruz, tudo aquilo que ele tinha que fazer por você. E agora, onde ele está? Ele está sentado, ele está descansando. Por quê? Porque ele já fez o que tinha que ser feito. Agora ele deixou uma missão para nós, ir de pregar o evangelho. Agora é com vocês. Em meu nome farão obras ainda maiores. Agora bate no ombro de quem está do teu lado aí com amor e carinho, bate no ombro assim. Ó, agora é com você, ó. Com você. Por quê? Porque Jesus já concluiu tudo que ele tinha que fazer na cruz. Está concluído, tetelestai, está consumado. Por isso que eu fiz hoje a ilustração das 3 cadeiras. Porque uma é Deus Pai, outra é Jesus, e a outra é para você. É isso. Então, Deus Pai está aqui, Jesus está aqui sentado, e a outra? A outra é sua. Só que não é sua só para você ficar ali agora descansando. É sua para que você vá, pregue o evangelho e traga outras pessoas. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Poderia falar que na casa do meu Pai há muitas cadeiras. Vendo a ilustração. Mesmo. Cadeiras com nomes de pessoas que talvez estão no seu coração aí para você convidar, para você evangelizar, para você orar, para você chamar, para você trazer, para experimentar disso aqui, ó. Para ele entender que tem um lugar para ele na mesa. Que tem um lugar para cada um de nós sentar na mesa. E pegando esse gancho da cadeira, eu posso entender também que tem um lugar para me sentar na mesa. Eu não tenho mais que ficar comendo migalhas do chão. Hoje eu sento na mesa. É o meu lugar como rei, como filho. Filho não come migalhas. Filho não come resto. Filho come a mesa. Nós somos chamados para comer a mesa. Mesa do Pai. Sabe, meu irmão, então entenda isso, que na nova aliança, primeiro ele te abençoa. E aí então você tem energia para realizar o trabalho na sua vida. Em outras palavras, nós não trabalhamos para ser abençoados. Nós somos abençoados e por isso que nós trabalhamos. Então eu não faço nada para que ele me abençoe. Eu faço porque eu já sou abençoado. Então eu já falo de Jesus porque eu sou abençoado. Eu prego o evangelho porque eu sou abençoado. Eu faço as coisas para ele porque eu já sou abençoado. Eu não faço esperando algo. Porque eu já sou abençoado, porque eu sou filho. A nossa salvação, ela vem pela graça, por meio da fé. Sabe, meu irmão, não depende do meu esforço, nem se trata de ser bom ou santo, mas se trata da minha fé, mediante a graça. Ou da graça mediante a fé. Não se trata de nada diferente. Vou fazer.
É uma outra religião. Você tem que, parece programa de milhas, você tem que acumular horas lá, milhas, para garantir um lugar no céu. Parece um programa de fidelidade. Uma outra religião que trabalha dessa forma. Porque não tem a revelação da graça, meu irmão. Porque pela revelação da graça, a gente entende isso bem claro. Não se trata de nós. Porque ele já fez tudo. Tudo. Enxergar a graça como uma pessoa de Jesus, meu irmão, vai fazer você entender muito melhor isso. Quando você olha para a graça e você vê Jesus, você vai entender muito melhor a graça. Não se trata de mim. Não se trata do que eu faço. Ele já fez tudo. Porque a graça é isso. Ele já fez tudo. Já fez tudo. Está tudo feito. E a vida cristã, meu irmão, ela é esse descanso da obra consumada. Se a sua vida cristã ela está se tornando esse peso, alguma coisa está estranha. Eu falo por experiência própria. Estava até conversando ontem um pouco com o Eli. Tirei esse peso da minha vida. Tirei. Estava surtando. Eu estava nessa linha de que tudo era culpa minha. Tudo que acontecia de errado, a culpa era minha. Eu estava me sentindo sugado. Falando da vida cristã. Eu tirei? Não, peraí. Hoje eu estou no descanso. A vida cristã é no descanso. A obra está consumada, meu irmão. A obra está consumada. Eu faço o que ele me pede. Eu vou continuar pregando o evangelho. Vou continuar fazendo aquilo que ele me chamou para fazer. Eu quero ganhar vidas para Jesus. Quero continuar enchendo esse lugar, não por números, que é a nossa missão, povoar a terra. É a nossa missão. E para encerrar, meu irmão, estou encerrando já. Nada pode separar do amor de Jesus. E o Pai deseja incluir você em seu plano perfeito para que você conheça quem Ele é. Você precisa conhecer quem é o Pai. Atos 13, 38 diz assim: portanto, meus irmãos, quero que saibam que, mediante Jesus, lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Enquanto você continuar a acreditar que Deus existe para te punir e trazer condenação para a sua vida, mais afastado você vai ficar de Deus. E com isso, o diabo vai te manter cada vez mais preso nesse ciclo de derrota. Meu irmão, não há nada que você possa fazer que leve Jesus a te amar mais. E não há nada que você possa fazer que leve Jesus a te amar menos. Ele te ama. Conhecê-lo, meu irmão, vai satisfazer esse vazio existencial que tem na sua vida, emocional que tem na sua vida. Pare de pensar em Jesus como um ser esquizofrênico. O que eu quero dizer com isso? Um dia ele te ama, no outro dia ele não te ama. Um dia ele perdoa seus pecados, no outro dia ele não perdoa seus pecados. Um dia Deus é pai, no outro dia Deus é carrasco. Pare de pensar em Deus dessa forma. Esse ser esquizofrênico não é Deus, não é Jesus. Provavelmente, com todo amor e carinho no meu coração, é você. Pai, que toda a esquizofrenia saia agora em nome de Jesus. Estão curados, perdoados em nome de Jesus. Amém? Porque Deus não é assim, meu irmão. Isso é uma artimanha do cramunhão para afastar você de Deus, do amor de Deus. De novo, não tem nada que você faça que vai fazer com que Deus te ame mais. E não tem nada que você vai fazer que Deus te ame menos. Ele te ama e pronto. Não tenha dúvida disso, de forma alguma. Se você acredita, meu irmão, que Jesus é bom,
algumas vezes, em outras não, significa que você não conhece a Deus. Quando você não dá o devido valor ao Espírito Santo, você destrona ele da sua vida. Aí é o que eu estou falando, para você conhecer mais a Jesus, crie intimidade com ele, crie intimidade com o Espírito Santo. Sabe, meu irmão, Deus me abençoa, não é porque eu sou bom, é porque Ele é bom. Então Deus vai te abençoar não é porque você é bom, é porque Ele é bom. Ou seja, não se trata de nós, se trata dEle, mas sempre se tratou dEle. Por que a gente ainda acha que se trata de nós? Então não tem como, a Bíblia foi bem clara, isso não tem como Ele deixar de te amar. Não tem como Ele deixar de te seguir, para a geração mais jovem, de te seguir. Hoje Deus me segue nas redes sociais, amanhã Ele não me segue. Não existe, meu irmão. Deus segue você desde o ventre da sua mãe. Deus conhece você desde lá. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. E para gerações que virão através de você. Tem um plano perfeito para cada um de nós. Irmão, Jesus conquistou a vida para você na cruz. E com isso Ele trouxe também essa cura física, emocional e espiritual. A sua parte é apenas crer em Cristo Jesus. Quando você crê, quando você faz isso, você é abençoado e justificado. Isso é o que basta. É isso que basta. Então hoje você é chamado para reinar em vida. O seu papel nessa história, nesse contexto todo de hoje, é só você exercer essa fé em Jesus e aceitá-lo como seu Pai, como seu Salvador pessoal, e aceitar Deus como seu Pai. É só isso. É entender, ter essa imagem de um Deus Pai, de um Deus que cuida, de um Deus que ama, de um Deus presente, de um Deus que está em todos os momentos na sua vida, sabe, de um Deus que realmente tem um plano perfeito para você. Independente de tudo que você esteja passando, entenda, Deus tem um plano perfeito para a sua vida. E esse plano perfeito está consumado na cruz. Foi consumado na cruz. Você é perdoado, justificado. Não há, de novo, condenação sobre a sua vida. Daqui para frente, quero que você saia daqui hoje com a sua cabeça assim, estou livre, estou perdoado, justificado. Eu tenho um Pai bondoso que me ama. Tenho um Pai comigo que, independente de qualquer coisa, Ele está comigo. E Ele sempre estará comigo. E eu encerro com o texto de Hebreus 10, 12. Mas, quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Um único sacrifício. Irmão, tem religiões que tem realmente, ficam se automutilando, não sei se vocês já viram, para perder os pecados. Mas eles não creem, não têm essa fé que nós temos a fé em Jesus. Temos que entender isso. A obra está consumada. Jesus Cristo hoje está à direita de Deus Pai, descansando. Por quê? Está feito. Tetelestai. Está consumado. Fique em pé em nome de Jesus. Amém?